E aí, meninas? Por acaso você anda sem paz? Você já parou para perceber essa sensação de ser uma mulher que não tem paz, que está sem paz, que a vida está um pouco atropelada? Então, meninas, talvez isso não seja exatamente a sua vida, mas de repente possa ser três tipos de comportamento que você faz no seu dia a dia e que você não percebe, não consegue entender por que às vezes você se sente uma mulher sem paz. Eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga e hoje eu quero te falar sobre esses três tipos de comportamento que muitas das vezes tira a sua paz ou te deixa sem paz. E um desses primeiros comportamentos que eu quero dizer aqui, menina, sobre a questão da gente querer agradar todo mundo o tempo todo. E temos que entender, meninas, que muitas das vezes, esse querer agradar todo mundo o tempo todo, a gente acaba se anulando. É isso mesmo. E ainda tem a parte pior. Às vezes, você ainda sai como errada. É isso, porque temos que ter na nossa percepção de compreensão, meninas, que nem sempre você querer agradar todo mundo, isso quer dizer que você é bem-vindo. Isso quer dizer que aquela pessoa queira receber o seu agrado. Então, é uma questão da gente simplesmente se auto-observar. Será que realmente se auto-observar, se auto-questionar? E será que realmente aquela pessoa está querendo receber meu agrado? Será que realmente aquela pessoa está querendo receber minha atenção? Porque às vezes você se doa tanto em querer agradar o outro e você mesma acaba se anulando. E muitas das vezes você não é bem recebido. Muitas das vezes você ainda é dado como errado, você ainda é criticada ainda. Então, menina, nós temos que ficar muito atenta a isso. E parar um pouquinho, analisar e se auto-questionar. Será mesmo que eu preciso fazer isso para o outro? Será que eu não estou querendo mostrar para o outro algo que eu ainda não consegui descobrir em mim? Que é a questão de querer se mostrar, a questão de querer se mostrar, de estar ali presente, de querer ser percebida pelo outro. Então, a gente tem que parar um momento e se auto-questionar. Porque, às vezes, nessa questão de querer agradar todo mundo, às vezes a gente simplesmente está querendo mostrar para o outro que você está ali presente. Então, você tem que se questionar. Qual é a sua necessidade que você tem em querer ficar agradando o outro o tempo todo? Por que não você não usa esse agrado todo para com você? Você não volta para você esse agrado todo? O porquê? O porquê da necessidade de querer agradar tanto os outros à sua volta? Então, quando a gente se colocar nesse condicionamento, a gente também tem que se auto-questionar. Que qual é a sua necessidade? De você estar querendo agradar aquele ser, aquele indivíduo o tempo todo, de querer ficar agradando todo mundo o tempo todo. Porque muitas das vezes a pessoa não está afim, não está ali, não está querendo receber o seu agrado, não está querendo receber a sua atenção. E você está ali em cima, querendo demonstrar, querendo se doar, querendo se dar. Mas qual é o objetivo disso tudo? Qual é a sua necessidade? Então, temos que fazer esse questionamento quando a gente se encontra nesse tipo de comportamento. E o segundo comportamento que eu quero colocar aqui é sobre a questão da gente pensar demais antes de tudo. O pensar demais antes de tudo que eu quero dizer, menina, é simplesmente a gente querer abraçar situações dos outros que não nos pertencem. Você simplesmente quer resolver questões dos outros que não te pertencem. Você pega questões dos outros que não tem nada a ver com você. Qual que é a necessidade de você querer ser a salvadora de todo mundo? É aí que está a questão. Por que você está nesse condicionamento de querer se colocar como a salvadora de todo mundo e de todos? Porque temos que entender que nós já temos as nossas questões emocionais do nosso dia a dia para a gente resolver. Agora, por que você está nessa ideia de querer pegar as problemáticas do outro, as problemáticas externas, para você resolver?
Ficar gastando da sua energia com coisas que não te pertencem. E tem esse outro pensar também. Será que o outro de lá pediu para você ficar gastando, usando a sua energia para resolver a problemática dele? Será que alguém te pediu? Ou você simplesmente se colocou lá de forma espontânea, pegando a situação dos outros e trazendo para você? Então, meninas, é um momento de observação. E um momento de observação e entender que tipo de padrão que você está inserida nesse momento, para que você esteja usando desse tipo de comportamento, que muitas das vezes só tende a te prejudicar. É isso mesmo, só tende a te prejudicar. Porque enquanto você fica se envolvendo, tentando resolver, trazendo solução para os problemas do outro, você simplesmente está paralisando a sua vida. Você está paralisando os seus problemas que você tem para resolver. E será que não é isso que você está fazendo? Usando do outro para se autocamuflar diante das suas situações? Temos que pensar bem nessa questão. Porque às vezes é isso que a gente está fazendo. A gente está usando da autossabotagem. Usando o problema do outro para se autossabotar. Para se esquivar de um problema que muitas das vezes é seu. Você prefere deixar quietinho ali e se ocupar com problemática de outros que nem te pertencem. Ok? Então é a questão de observação. Tá bom? E agora eu quero falar o terceiro comportamento. Que o terceiro comportamento, meninas, que muitas das vezes a gente se coloca, é na questão da gente não saber dizer não. Não saber dizer não para as pessoas, para os nossos relacionamentos no nosso dia a dia. E temos que entender que quando a gente não sabe dizer não, simplesmente você vai sim ser uma pessoa sobrecarregada. Porque você tem a sua vida, você tem as suas problemáticas, você tem as suas situações adversas que você tem que olhar, que você tem que estar ali presente, você tem que estar ali resolvendo. Mas quando você não sabe dizer não para o outro, o que vai acontecer? Você vai se deixar de lado, vai deixar as suas questões de lado para resolver o problema do outro. Então, temos que ficar muito atenta a isso, meninas, porque você dizer sim para o outro não quer dizer que você, muitas das vezes, está disponível, né? Nem sempre. Você dizer sim para o outro quer dizer que você esteja disponível. Às vezes você está abrindo mão de coisas suas para atender a necessidade do outro. Então, temos que saber dizer não. Temos que saber dizer não, olhar mais para si mesmo e entender. Não, agora eu estou resolvendo um problema meu, agora eu estou ocupado com as minhas coisas, agora eu não estou com tempo. Se você puder esperar depois, ou a gente agendar para mais depois, para outro dia, mas agora nesse momento eu estou disponibilizando um tempo para mim, para eu resolver isso assim na minha vida. Então, temos que ter essa consciência, essa sabedoria de simplesmente olhar para si mesmo antes de dizer sim para o outro. Porque você sabe que se você dizer sim para o outro, muitas das vezes, você está dizendo não para você. Você está dizendo não para suas questões. Porque é aquela questão, meninas. Todo mundo está sem tempo, todo mundo está na correria. E por que você tem que ser um indivíduo que está o tempo todo disponível para dizer sim para todos à sua volta? E se você está fazendo isso, você está abrindo mão da sua vida. Você está abrindo mão das suas situações, das suas problemáticas, das suas questões. Então, temos que ficar muito atentos sobre essa questão do dizer sim e começar a se condicionar a usar mais, se colocar mais no modo do dizer não, em seu próprio benefício, ok? Porque, meninas, a gente tem que entender que a nossa paz não é só, né? A nossa paz
Não é sobre o que eu estou querendo falar aqui, que a nossa paz não é sobre ter uma vida perfeita, porque infelizmente ter uma vida perfeita hoje, como se diz, né, é quase que impossível, né? Com tantas situações diversas que ocorrem no nosso dia a dia hoje, com tantas coisas que a gente tem que dar conta no nosso dia a dia. Mas eu estou querendo dizer aqui sobre essa questão de paz, é sobre você parar de se abandonar em questão ao outro. Você se auto-abandonar para resolver a problemática do outro. Você se auto-abandonar para servir o outro. Porque eu sempre coloco aqui no meu canal, você primeiro tem que se voltar primeiramente a você. Tudo começa por você. Então, você primeiro vai se amar, a atenção primeiro vai ser sua, tudo que você tem que resolver primeiro é para você. Você é a prioridade. Então, quando você resolve todas as suas questões, aí sim você vai se voltar para o outro. Caso contrário, não. Se você fizer isso, ao contrário, você está se auto-abandonando. Então, é sobre isso que eu estou falando. E parar simplesmente, meninas, de querer controlar, fazer da vida um controle, assim, de forma que você estando aqui na sua vida, você querendo controlar a vida do outro lá. Não podemos nos colocar nesse lugar. O que temos que fazer é tentar usar do controle das coisas que a gente quer, que a gente deseja, que a gente busca para conosco mesmo. Mas usar do controle para com o outro, isso não é interessante, isso não é saudável. Porque se você está usando do controle para com o outro diante de que você não sabe dizer não, diante de que você quer pensar demais, atender situações do outro, diante de querer agradar todo mundo, isso aí é meio que um controle que você está querendo colocar por trás. É um tipo de controle inconsciente que muitas das vezes você está usando. Porque você está se colocando numa posição de você estar ali o tempo todo, ali, ó, presente, diante daquelas situações. Que quando você está querendo agradar todo mundo o tempo todo, o que você está fazendo? Você está se colocando numa situação ali, o tempo todo você está ali presente. E de forma camuflada, muitas das vezes, você pode estar querendo usar do controle, que tudo tem que estar sob o seu controle. Será que não é isso, não? Será que você já parou para pensar sobre essa questão que eu estou falando? Porque até isso pode estar relacionado, sim, com a forma de como a gente reage com as pessoas no nosso dia a dia. Você está sempre ali presente, querer sempre estar ali presente. Não interessa se aquilo está sendo uma coisa positiva ou negativa para você. Você quer estar sempre ali presente, sempre incluído ali. Será que isso também não é um modo de controle que você está querendo ter diante das situações, diante das pessoas com quem você relaciona? É interessante esse questionamento. Então, meninas, é sobre isso que eu queria colocar aqui hoje, esse vídeo de hoje, né? Para a gente parar um pouquinho, ter essa reflexão, ter esse momento de reflexão. E voltar, muitas das vezes, esse tipo de comportamento, trazer ele para conosco mesmo, nos auto-questionar. Será por que você está condicionada nesse tipo de comportamento? E agora deixa aí para mim. Agora me conta. Qual desses comportamentos você mais faz? Deixa aí para mim, vou ter o maior carinho de estar olhando os comentários. Dê seu like, curta o vídeo, menina, se inscreva aqui no canal, porque eu sempre estarei trazendo conteúdos diferentes, assim, que cada vez possa trabalhar mais a nossa inteligência emocional e o nosso comportamento. Pois eu falo aqui, eu trabalho, a minha linha de estudo trabalha a psicologia comportamental, ok? Muito obrigada pela atenção e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!